mim é um privilégio estar na Igreja Brasileira de Dallas, a convite de uma amiga, a Leni. Aqui tem um carinho. Vivemos juntas lá na fazenda, em Kim, bem longe. E para mim é um privilégio estar aqui na igreja de vocês. Tenho um carinho enorme por alguns de vocês que conheço também. Que bom te ver novamente. Então a menina continua linda. Que bom ver a todos vocês. Estamos aqui na casa de Deus. Espero que Deus nos use mais uma vez. Vamos orar? Querido Pai, que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa linda igreja brasileira de Dallas. Por favor, Senhor, abre nossos corações. Esvazia-nos e enche-nos com o Teu Santo Espírito. Isso que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, o meu livro favorito, no capítulo 6, versículo 6 a 8, que nos diz assim: Aí um serafim, estou lendo na linguagem de hoje, aí um serafim, um dos serafins, voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Esse livro de Isaías é o meu livro de cabeceira, o livro que inspira os meus dias. Você precisa de uma palavra de ânimo, de força, abre o livro de Isaías, que com certeza você vai encontrar. Quando você abre o livro de Isaías, você encontra muitos trechos. Um dos meus preferidos, quando fala: Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. É um livro de poder, um livro de que você realmente se enche com o Espírito e fala: eu estou pronto para a luta. Eu gosto disso. Eu gosto daquele tipo de música que você escuta e fala: eu vou conseguir com Cristo. Estou pronta para o dia. Eu sou uma pessoa que cresci na igreja. Filha de pastor, hoje eu tenho o privilégio de ter meu pai aqui visitando, o pastor Ronaldo Batista, minha mãe Alzeni, que dedicaram a vida pela igreja. Hoje moro em Hortolândia, vi que alguns aqui são de Hortolândia. Eu sou filha de pastor e nasci em Salvador, vi muitos do Nordeste aqui, gente do céu, imperou. Nasci em Salvador, saí bem pequena com 15 dias. Meu pai já estava sendo convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, e ali cresci quase toda a minha vida. Voltei em Salvador, morei uns 2 anos, quando eu tinha uns 5, 6 anos, e fomos para Niterói. Voltamos novamente para o Rio. E dali fui estudar em São Paulo e tal, enfim, muitos lugares. Casei com meu esposo, que é pastor. Na minha família, ou a pessoa é pastor, ou prega. Não dá para escolher, assim, ou é pastor ou prega, não tem outra opção. Quando não, minha sogra prega, minha mãe prega, meu pai é pastor, meu sogro é pastor, meu esposo é pastor, não tinha para onde fugir. Eu cresci pregando, não, eu cresci na igreja, participando e tal, mas quando eu morava em Salvador, eu estava contando, quando eu era pequena, eu tinha 5, 6 anos, na igreja central de Salvador, não sei se alguns conhecem, uma igreja animada, penso uma igreja fervendo, é aquela igreja. Como todas lá do Nordeste, da Bahia em especial, mas eu me lembro que eu participei muito nesses 2 anos, e no segundo ano, a senhora que cuidava lá dos jovens, ela falou assim: ô, dona Alzeni, não esquece de trazer a Leninha à tarde para a programação de jovens, porque a gente quer fazer, fazer alguma coisa especial. E eu estava lá, e era o Dia da Mulher. E aí, a mulher chegou assim para mim e falou assim: queremos aqui convidar a senhora a mais experiente da igreja, e convidou uma senhora mais experiente da igreja, e tinha um ramalhete de rosas vermelhas. Eu lembrei porque, olha que lindo, gente. E foi e convidou a senhora, e entregou, agradecendo a experiência que ela tinha, os anos de trabalho que ela tinha oferecido à igreja.
depois dela, ela falou, agora a gente quer convidar a menina que vai representar a mulher do futuro. E me chamou. Eu tinha 6 anos de idade. Eu fui na frente e eles falaram, Leninha, por favor, vem aqui. A gente quer convidar você porque você representa a mulher do futuro. E eu assim, 6 anos de idade, imagina, pequenininha assim. E me entregaram um ramalhete de rosas vermelhas. Eu nunca tinha recebido rosas vermelhas na vida, muito menos, rosas nem vermelhas. Entregou assim, e eu nem conseguia abraçar, né, de tão pequenininha que era, já era menor do que, né, normalmente eu sou. Então, eu assim, feliz, e ela virou para mim e falou assim, eu te vejo pregando pelo mundo. Ela podia ter falado, eu te vejo pregando pela Bahia. Ela podia ter falado, eu te vejo pregando pelo Brasil. Ela falou, eu te vejo pregando pelo mundo. Essas palavras eu guardei e guardo hoje, cada vez que eu levanto. E cada vez que eu abro a palavra de Deus, porque alguém me falou, eu te vejo pregando pelo mundo. Às vezes, quando a gente olha a nossa vida, a gente pensa que a gente está aqui de passagem. A gente pensa que a gente está aqui para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel do mês, a luz, a água. Mas a gente esquece que estamos aqui por um propósito de Deus. Estamos aqui porque temos um ministério a fazer. Estamos aqui porque Deus nos chamou. Muitas vezes, quando a gente trabalha na igreja, ou a gente muda para um outro lugar, eu falo isso porque eu mudei muitas vezes. Casei com meu esposo, esse ano fazemos 20 anos de casado. Amém? 2 filhas, tenho uma filha de 14 e outra de 8 anos, e Deus nos abençoou por onde fomos. Aceitamos os convites para trabalhar sem pensar, porque a gente sabia que Deus estava adiante, nos conduzindo aonde Ele queria. Casamos, meu esposo estava trabalhando como auxiliar na Central de Brasília, foi o primeiro chamado que ele teve, e logo depois de 6 meses, ele recebeu uma transferência para trabalhar em Paraíso do Tocantins. Uma cidade pequena, no meio da Belém, Brasília. Mas de pessoas tão boas, que nos acolheram como filhos. Eu lembro, imagina, eu casei nova, eu tinha 19 anos, cheguei lá na igreja, era casa pastoral. E vinham os irmãozinhos, eram 12 igrejinhas lá, e vinham os irmãozinhos de longe, não tinha internet, não tinha nada, eles nem sabiam quem que era o pastor novo. Aí chegavam, batia a porta e perguntava, seu pai está aí? Eu falava, não. O pastor, teu pai, o pastor está aí. Não, meu pai, ele está lá em São Paulo. Ele também é pastor, mas eu acho que você está perguntando do meu esposo. Seu esposo? 2 crianças chegando lá para serem pastores do distrito. Mas as pessoas nos trataram tão bem. Depois disso, a gente recebeu um chamado para trabalhar na Paulistana, fomos lá para o distrito de São Roque. Trabalhamos lá por 2 anos, e Deus nos chamou para trabalharmos em Marabá. Fomos para o norte. Trabalhamos em Marabá, que na época tinha o nome Marabala, de tão bondosa que era a cidade. Então, tudo se resolvia na bala. Meu esposo entrava pela Transamazônica. Quem é de Altamira aqui, que eu escutei? Já fiz trimestral em Altamira. Altamira, Santarém, todas, Parauapebas, conheço ali toda a Transamazônica e a Redondeza. Lugar bom, pessoas boas. Trabalhamos ali, só que nós escolhemos agradecer a Deus os lugares que nós estávamos. Nunca reclamamos. Meus pais sabem. Ligava, feliz. Desligava, Senhor, que saudade de todo mundo. Mas quando a gente fala, a gente só conta coisa boa, não é assim? Eu nunca gostei que as pessoas tivessem pena de mim. Eu sempre gostei que as pessoas levassem um sorriso quando saíssem da minha presença. Algo positivo para a vida. Sabe quando você quer que as pessoas, olha, não desista, você consegue. Eu sempre gostei disso. Mas a gente trabalhou e trabalhamos muito.
Meu esposo foi em cada cidadezinha da Transamazônica. Não por falta de opção de trabalharmos em outros lugares, mas porque Deus nos chamou para estarmos lá. Alguns de vocês, depois disso, fomos para Rondônia, trabalhamos no Acre. O último lugar foi em Brasília, que meu esposo estava trabalhando lá, e a igreja aqui nos convidou para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Foi uma bênção. Às vezes você pode estar aqui nos Estados Unidos, de repente, falando, nossa, eu estou aqui para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Ou estou aqui para voltar para os seus países, Porto Rico, algum outro ali na América Central. Mas eu vou dizer hoje para você, você está aqui neste lugar por um propósito de Deus. Você está aqui na sua vizinhança porque Deus tem um propósito para você. Você está na sua escola, você está na sua faculdade, você está no seu... Eu prego tanto em espanhol que eu já estou ouvindo as palavras em espanhol. Eu nunca prego em português, é só nas igrejas hispanas. Deus te colocou no lugar que você está. Às vezes a gente chega em casa, a gente tem um vizinho que todo domingo de manhã coloca aquela música, aquele reggae, aquela coisa, aquele negócio terrível. Deus te deu o vizinho também. Porque Ele quer que você ilumine a vida dele. Quando eu vejo o livro de Isaías, eu vejo uma pessoa que ele sabia do propósito dele. Abra comigo o livro de Isaías no capítulo 1. Isaías é considerado o segundo maior profeta da Bíblia. Muitos teólogos consideram ele, depois de Moisés, o segundo maior. Você pode falar, nossa, que pessoa importante. Aí você lê o livro de Isaías e fala, nossa, ele vai se apresentar, porque ele é uma pessoa muito importante, um servo de Deus. E quando você chega no capítulo 1, fala assim, são essas mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. Gente, essa é a única parte pessoal que o livro de Isaías fala sobre Isaías. Ele é Isaías, filho de Amós. As pessoas falam que ele é de linhagem sacerdotal, que ele é não sei... Mas o livro não fala, a Bíblia não diz. Diz que ele era filho de Amós. Às vezes a gente está dando tanta importância à história da pessoa, de onde que veio, se a pessoa é importante, qual é a profissão que faz, quantas coisas que a gente esquece, que nada disso tem nenhum valor, se a gente não for humilde o suficiente e reconhecer que estamos aqui para servir. Esse é o único ministério da nossa vida, servir as pessoas. Essa é a única coisa que Deus nos chamou, não nos chamou para criticar, não nos chamou para olhar a vida dos demais, nos chamou para servir. O Isaías, ele me mostra uma pessoa completamente entendida de seu ministério. Ele veio para servir. E como a palavra diz, o livro inteiro dele, mostra para mim que foi uma pessoa que serviu a Deus. E isso me mostra uma vida de cristianismo. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida e a gente vira uma pessoa amargurada. Amargurada com as perdas, amargurada porque algo aconteceu de ruim na minha vida, porque meu pai me deixou quando eu era pequena, porque meu pai sempre está viajando, porque minha tia não gosta de mim, porque o que eu trabalho não pagam bem. A gente passa uma vida amargurada. Se está sol, porque está sol demais. Se está chuva, porque está chovendo demais. E a gente não para agradecer a Deus o privilégio de simplesmente estar vivo. De simplesmente ter um cobertor na sua casa, ou ter um teto para te abrigar da chuva. Às vezes a gente esquece, e quando a gente esquece, a gente se perde na vida, a gente completamente não consegue enxergar mais nosso propósito. Quando eu mudei para cá, para Kim, cidade linda do Kim, que é um pedacinho do céu, eu cheguei e fui ser vizinha de uma senhora americana, devia ter lá seus 75 anos, por aí.
E uma senhora que morava sozinha, ela cortava sua grama, fazia seu jardim, mas não ia na igreja, porque lá a gente vê quem sai no sábado de manhã, pronto para ir para a igreja, e vai para a igreja. Ela estava lá, né, sempre lá, sozinha, fazendo as coisas dela. E eu saí para fazer minha caminhada do dia, e passei por ela. E como toda brasileira, a gente fala o quê? A gente cumprimenta as pessoas, coisas que estão se perdendo pelo caminho. Eu não consigo passar por alguém e não falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou não dizer hi, ou o que seja. Mas nesse tempo eu nem falava inglês. Mas eu, como uma boa baiana, eu não estou nem aí. Eu sei falar hi, eu sei falar bye e sei sorrir. Isso é suficiente. O sorrir é melhor ainda, é o mais importante nesse país. Então, eu passei pela senhora, ela estava lá ajeitando a grama dela, e eu passei por ela, hi. Ela olhou para mim, fechou a cara, continuou olhando para o chão e não falou nada. Falei, gente, da onde que vem essa... Falei, meu pai do céu, mas eu decidi na minha vida nunca levar nada para o lado pessoal. A pessoa está triste, mas eu não estou triste. A pessoa está amargurada com a vida, mas eu não estou. Por quê? Porque a gente tem esperança em Cristo Jesus. Não consigo aceitar um cristão amargurado. Não consigo aceitar uma pessoa amargurada no trabalho e se diz cristão. Desculpa, tragédias, enfermidades, coisas ruins acontecem com todos nós. Vamos pensar o lado positivo. O que essa tragédia pode fazer bem na minha vida? O que essa situação, essa perda de trabalho, de repente você perdeu e conseguiu um trabalho melhor. Não é? Você mudou de lugar, você fala, gente, essas pessoas, não me adaptei a esse lugar, você mudou e de repente você é uma bênção em outro lugar. Você é perseguido em um trabalho, você desiste de trabalhar, vai para outro lugar, e é uma bênção. Só depois, na frente, a gente vê como Deus encaminhou nossa vida em cada passo da nossa vida. Não é verdade? Só que para que se queixar antes, se a gente já tem certeza que Deus está guiando a nossa vida? Segundo dia, fui lá eu caminhar de manhã cedo e falei, gente, eu vou caminhar novamente. Encontrei com a senhora, porque os americanos gostam de fazer o jardim. Chegou lá, ela fazendo. Aí eu pensei, o quê? Ela deve ter algum problema de ouvido. Ela não deve escutar muito bem. Então, eu vou ter que falar mais alto. Aí eu passei por ela como eu estava lá ajeitando as coisas, aí eu falei assim, hi! Ela olhou para mim, fechou a cara, olhou para o chão e continuou fazendo o jardim dela. Isso se passaram uma semana, e eu continuei falando hi para ela. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, porque eu sou uma baiana, eu não desisto. 3 meses, e eu virei, e aí eu estava indo levar as minhas filhas na escola, e minha filha falou assim, mãe, não sei se você percebeu, mas ela não quer falar com você. Aí eu olhei para minha filha e falei, filha, eu percebi, but I never give up. Eu não desisto. As pessoas estão tristes em volta de nós. As pessoas não têm esperança, não têm nada porque elas não têm Cristo Jesus. Elas nos tratam mal porque elas não têm nada, elas não têm uma pessoa ao lado para falar para elas, não desiste, Deus está contigo. As pessoas não têm uma estrutura familiar, alguém, um pai, uma mãe que falem, filha, eu estou orando por você. As pessoas estão sem esperança e nós, quando recebemos alguém, uma palavra de, não falou comigo direito, não olhou para mim, não me cumprimentou. A gente leva para o lado pessoal, como se a pessoa fosse racista, ou a pessoa fosse preconceituosa com os brasileiros, com os mexicanos, com não sei quem. E, na verdade, as pessoas estão somente infelizes. Quando eu estou infeliz, eu não consigo fazer ninguém feliz em volta de mim. Mas quando o meu coração está cheio do Espírito Santo, eu faço as pessoas em volta de mim, as pessoas do meu trabalho, melhores. Eu faço as pessoas saírem com uma palavra positiva. Eu estou orando por você. Se lembra do seu problema? Eu lembro.
Eu estou orando por você e eu pedi para a minha igreja orar por você. É assim. Quando a gente compreende nosso ministério, quando a gente compreende o nosso propósito nessa vida, a gente para de se amargurar e para de se queixar por coisas pequenas. O sapato que eu não consegui comprar, a bolsa não é da Vitor Hugo, ou não é qual que era a outra, a chique lá? É a Louis Vuitton. Louis Vuitton é chique. A gente para porque tudo isso vai ser queimado, irmãos. Tudo, a casa, o carro, tudo será queimado um dia. E o que vai ficar mesmo é o que você fez da vida. São as palavras de ânimo que você levou para a pessoa que está do seu lado. São as palavras de carinho que você ofereceu para alguém. A bondade que você fez mesmo quando ninguém estava olhando. Essas coisas que ficam para sempre. Quando eu vejo o livro de Isaías, eu vejo uma pessoa comprometida com o trabalho de Deus. Uma pessoa que gostava de servir, não de ser servido. Às vezes a gente chega na igreja, a gente acha que todo mundo tem que servir a gente, né? Tudo tem que me agradar. Tem que me agradar o pastor, tem que me agradar a mensagem, tem que me agradar os hinos, tem que me agradar a cor da parede, tem que me agradar tudo. Sendo que quando Jesus veio na terra, o Filho de Deus veio na terra, ele veio para quê? Para servir. E ele falou, faça o que eu faço, me serve. Serve as pessoas, pergunta se precisa de um pão para comer, pergunta se precisa de uma roupa para vestir, serve. Quando você serve as pessoas, quando você serve um dia, serve o segundo, serve outro dia, a pessoa gosta de você e você vai ter a oportunidade de falar, follow me, segue-me. Segue, meu Deus. Quando nós temos a completa noção do nosso ministério, nosso chamado nessa terra, nossa vida muda completamente. Se lembra da vizinha? 3º mês. Chegou o Thanksgiving. Eu falei, gente, vamos fazer um Thanksgiving for Girls. Falei com a minha filha, chama as amiguinhas para a gente fazer um jantar, um lanche em casa para a gente agradecer a Deus. Porque assim, as bênçãos que Deus te dá, você precisa repassar. Se você pega as bênçãos que Deus te dá e guarda numa caixinha, Deus não multiplica não, irmãos. Os talentos que Deus te dá, sirva a Deus com eles. Todos os talentos. O trabalho que você tem, fala, Senhor, esse trabalho é para te honrar. Essa casa que eu tenho não é minha, é de quem? É de Deus. Os filhos que eu tenho são meus? Não, são de Deus. O esposo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Não sei até quando vou tê-los, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas tudo que eu tenho é para Ele. Cheguei no Thanksgiving, chamei as meninas e falei assim, ó, a gente vai fazer, e não é dinheiro, irmãos, eu comprei uns crackerzinhos, uns biscoitinhos, um suquinho. A gente vai fazer cookies para os vizinhos. Juntei lá, a gente começou a fazer, e a gente vai escrever uns cartõezinhos para entregar para os vizinhos. Porque nosso primeiro ministério, campo missionário, é na nossa rua. É com seus vizinhos que te conhecem. As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, as pessoas que estão diariamente com você. Às vezes a gente quer somente compartilhar livros, a gente somente quer fazer alguma coisa com pessoas que nem conhecem a gente. Só que a sua maior influência são com as pessoas que te conhecem. São as pessoas que sabem que você tem problemas como elas, mas mesmo assim você mantém um sorriso. São pessoas que veem que você não entra em fofoca no trabalho. São pessoas que veem que você chega on time no trabalho. Você chega antes, sai depois. São pessoas que veem que você não fala mal do seu chefe. São pessoas que veem que quando você fala, você chega, a pessoa fala, eu vou orar por você. Essas pessoas Deus te colocou para que você ilumine a vida delas. Quando eu vejo Isaías, eu vejo uma pessoa comprometida. Fizemos o Thanksgiving, fomos levar nos vizinhos. A primeira foi a minha vizinha querida. Cheguei lá
com cookies, porque visita de vizinha é visita de médico. A gente chega, fala e vai embora. É assim. Então, a gente chegou lá para a vizinha e vamos lá. Ela abriu a porta que nem isso assim, ó. E falou assim, eu não quero comprar nada. E foi fechando. E a gente, não. Happy Thanksgiving. E a gente entregou os cookies. God bless you. Bye. 8 menininhas na frente. A mulher era branca, mas a mulher ficou pálida. Ela não falou nada, ela nem respondeu, não falou nem obrigada, ela ficou assim. E a gente foi embora. Eu falei, gente, mas vou matar ela. Falei, vou embora antes que a culpa seja minha. A gente foi para o outro vizinho. Depois disso, acho que ela viajou, não sei o que aconteceu. Eu não encontrei mais com ela até o Natal. Ela desapareceu. Eu falei, gente, agora ela morreu. Eu fiquei preocupada, mas nem bati na casa dela com medo, né? Que aqui no Texas todo mundo tem uma espingarda, alguma coisa assim. Vai que ela me colocou na lista negra. Aí, chegou no Natal. Aí eu tinha, durante o ano, reciclado umas garrafinhas de azeite de oliva. Bonitinhas, verdes. Aí fiz um scrapbook na frente, coloquei uma rosinha dentro, e coloquei, Merry Christmas. E fomos os nossos vizinhos. Bati lá na minha vizinha, que eu vi que a casa estava cheia. Bati lá de novo na minha vizinha. O que a minha vizinha fez? Ela abriu a porta, gente, com um sorriso. Eu falei, yes, ganhei a veinha. Gente, por quê? Aí assim, a gente, Merry Christmas. Agora eu fiquei branca, né? Merry Christmas. Thank you. Depois do Natal, onde ela ficou, que ela tinha viajado, eu acho. Gente, não tinha um lugar, um dia, que eu não passasse perto da mulher, que ela não me cumprimentasse. Eu passava longe, eu lembro quando às vezes meus pais passavam um tempo com a gente, meu pai, ela está te olhando. E falava com ela. Passou o tempo. No julho seguinte, nas férias seguintes, a gente foi para o Brasil. Passamos uns 2 meses no Brasil. E eu sempre tinha o costume de ir lá na igreja do Kim, participar do primeiro serviço. O primeiro serviço é o serviço dos anciãos. Então, eram os anciãos e eu e minhas filhas. Porque meu esposo sempre está pregando, né, em todo o Texas e tal, fazendo campanhas. Hoje ele está começando uma lá no sul do Texas. Estava eu lá com as minhas filhas. E quando entrei na igreja, eu fui assim, entrei na igreja, é uma igreja grandona. Quem que estava no último banco? A minha vizinha. Ela estava assim, ó, sabe quando está esperando alguém chegar? Eu olhei para a mulher e falei assim, senhora, a senhora por aqui, que privilégio. E ela, thank you. E aí conheci a história da mulher. Ela era uma ex-adventista, que não ia à igreja, faziam 20 anos, porque brigou com um amigo dela na igreja. Uma pessoa amargurada por 20 anos, e fez da vida dos demais que estavam em volta dela uma vida amargurada também. Quantas pessoas estão ao lado de vocês que têm uma vida amargurada, porque não perdoaram alguém que ofendeu, porque não perdoaram um pai, uma mãe, um tio, um esposo que de repente saiu de casa, foi lá casar com a perigaita lá, e foi embora para sempre. E de repente você está até hoje com seu coração amargurado. Por quê? Por outra pessoa. Mas ele não merece o perdão. E você merece morrer? Porque a amargura no seu coração causa doença. Às vezes a gente para e a gente amargura a nossa vida pelos outros. E a gente quer o perdão de Deus ao mesmo tempo. A gente quer que Deus nos perdoe todo dia pelas nossas faltas, mas a gente não quer perdoar o outro que falou feio comigo e não me cumprimentou no trabalho. Não é assim? Eu não posso querer o perdão de Deus se eu não perdoo as pessoas que me ofenderam, quer que eles mereçam ou não. E quem sou eu? Quando eu abro o livro de Isaías, no capítulo 6, leiam comigo, que diz assim no versículo 4, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem
lábios impuros. Ele reconhece as faltas. Ele falava com Deus, ele era o profeta de Deus, e ele reconhecia que ele não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Por que a gente quer a perfeição do outro? Por que a gente quer a perfeição das pessoas que convivem conosco? Por que a gente quer a perfeição de todos? Não pode errar uma coisa, porque entrou para a minha lista negra. Não é assim? E a gente perde a vida, a gente tira o foco de qual é o nosso ministério nessa terra. A gente esquece que a gente está aqui por um propósito. Deus tem encaminhado sua vida, tem guiado sua vida, porque Ele tem um propósito na sua vida. Não sei quantas vezes Deus salvou você, eu sei quantas vezes Deus me salvou, mas eu não sei quantas vezes mais, porque só no céu eu vou saber. Um atraso que Deus te oferece para te salvar a vida logo adiante. Alguma coisa. Eu acredito que as pessoas, elas vivem nessa terra até que o ministério delas termine. Deus não manda tragédia, Deus não manda nada. Ele não quer nenhuma desgraça. Enquanto vamos viver nessa terra, vamos passar por perdas, vamos passar por doenças. Ninguém está livre disso. Mas se hoje você se encontra nessa igreja, você se encontra em Dallas, você está visitando por algum momento, porque Deus ainda tem um ministério para você. Eu acredito piamente nisso. Use os talentos que Deus te deu. Use tudo para louvar o nome dEle. Eu me formei em enfermagem. Mudei para esse país, eu estava grávida da minha segunda filha e fiquei com ela. Cuidei dela e tal, esses anos. E comecei a lembrar dos meus velhos sonhos. Os talentos que Deus me deu. Eu sou daquele tipo de pessoa que, eu brinco, quando Deus me deu, assim, 3 talentos quando nasceu. Eu quero devolver 20. Eu vou multiplicando. Deus me deu isso, Senhor, vai ser usado para ti. Isso daqui também vai ser usado para ti. E Deus multiplica. Só coloque sua vida nas mãos dele. E desde pequeno sempre gostei de desenhar. E há uns 2 anos atrás, alguém me falou, Leninha, por que você não faz um ministério de desenhos assim na internet? Eu falei, como é que é? Eu posso desenhar sobre Deus? Sim, faz isso. Eu já vi alguém fazendo alguma coisa parecida. Eu falei, gente, Deus me deu o talento de desenhar. Eu amo. E eu sou pregadora. Falei, vou juntar os 2. Aí comecei um ministério, abri minha conta privada lá no Instagram e comecei a postar uns desenhos. Os desenhos são simples. Não é o desenho, é a mensagem. As pessoas estão sedentas de mensagem. Não estão sedentas de um desenho perfeito. Se tem sombra, se colocou isso daqui, se colocou isso daqui. Não é isso. As pessoas estão sedentas de mensagem. Fazem 2 anos que eu comecei esse ministério. Pode até encontrar, Le Bouillon. Hoje, já se passaram mais de 88 mil pessoas que me seguem todos os dias. Várias mensagens, vários testemunhos de pessoas de todas as religiões. Eu não tenho nem criança, para você ver. O desenho é simples, mas eu não tenho nem criança me seguindo. São só adultos, da faixa etária de 20 a 40 anos, que me seguem. Testemunhos diários. Eu tinha passado, você provavelmente nunca me viu, mas com certeza deve ter visto algum desenho meu pelo Instagram, pelo WhatsApp rolando, pode passar um por um. Esses são os típicos desenhos que eu faço. Sempre escrevo, sempre tem uma palavra escrita embaixo, sempre tem mensagem. Tenho seguidores de todas as religiões que você pode imaginar. Eu tenho presbiterianos, batistas, metodistas, espíritas, pessoas que não têm religião nenhuma. Não é o desenho, é a mensagem. As pessoas estão sedentas de uma mensagem, de ânimo para as lutas diárias. Pessoas que não têm, que têm problemas, pessoas que têm uma família desestruturada, pessoas que precisam de manhã cedo falar, Senhor, eu vou à luta porque o Senhor está comigo. Pode tirar. Quando eu falei para Deus, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou abrir esse ministério.
E eu, não pelos meus talentos, porque não tem nada de bom que vem da gente. Nada. Quer seja a Lelinha pregando aqui, quer seja eu lá nas mídias sociais, não há nada de bom que vem da gente. Mas quando a gente pega nosso nada e coloca nas mãos de Deus, Ele faz a obra. Ele multiplica. Ele leva você onde você nem imagina. E ao invés de você ser como é que o pessoal fala? A cauda, Deus quer te colocar como cabeça. Ao invés de você ter, Maria vai com as outras na faculdade, Deus quer te colocar em cima, como líder. Alguém que todos querem seguir. Sabe por quê? Porque a gente tem o nosso Deus poderoso a quem nós seguimos. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, a gente ilumina o amor dele. Somos apenas um reflexo de Deus, mais nada. Ele ilumina a nossa vida e a gente reflete na vida das pessoas. Quando eu vejo o livro de Isaías, ele reconhece, ele fala, Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa imperfeita, que se eu não coloco os joelhos de manhã cedo e suplico ao Pai, Senhor, me enche com teu espírito, eu não vou ter nada de bom para oferecer. Se eu não peço de manhã cedo, Senhor, ilumina a minha vida, enche meus lábios com uma palavra de esperança para as pessoas que passarem por mim hoje. Se eu não faço isso, eu não tenho nada para oferecer. Qual é o tipo de vida que você tem para oferecer para as pessoas? Uma vida vazia, onde somente eu me encho da vida pessoal das pessoas nas redes sociais? Eu me encho da fofoca, se um viajou sei lá para onde, o outro, sei lá, consigo um emprego melhor. Ou a cada dia eu tenho me preenchido com a palavra de Deus. Quando eu vejo Isaías, eu vejo uma pessoa que era sedenta da palavra de Deus. Alguém que entregava a vida dele diariamente nas mãos de Deus. Eu não sei quantas vezes Deus salvou sua vida. Deus salvou minha vida algumas. Mas meu encontro pessoal com Deus não foi quando eu era pequena. Foi quando eu morava lá em Rondônia. A gente morava em Rondônia, eu já tinha minha filha pequena, enquanto isso eu trabalhava para Deus. Eu sempre estava lá, envolvida, sempre. Mas aquele encontro pessoal com Deus, aquele dia que você fala, Senhor, daqui por diante minha vida vai ser diferente. A gente estava em Porto Velho, meu esposo lá, viajando. E no domingo, eu falei, gente, vou para a igreja. Peguei minha filhinha, tinha 1 ano, coloquei na cadeirinha de trás. Domingo, quase não tem ninguém andando na igreja. Então, uma cidade perigosa, como muitas. E eu sempre tenho o costume de ficar olhando nos retrovisores. Olho um retrovisor, olho o outro e tal, para ver se tinha alguém. Não tinha ninguém. Eu estava do lado da rodoviária, tinha um banco e a rua principal aqui. Uma rua larga, eu estava esperando no sinal vermelho, eu estava no sinal, e eu era a primeira pessoa, não tinha mais nenhum carro em volta de mim. Parei, fiquei lá esperando, olhando os retrovisores, não vinha ninguém de lugar nenhum. Virou verde. Eu coloquei a primeira, andei mais ou menos uns 2 metros. E um camarada de bicicleta, que não sei, não me pergunte de onde que veio de trás, aqui, do meu lado aqui, e simplesmente cruzou a frente do meu carro. O espírito paz de amor de Leninha quase foi embora, porque eu quase matei o moço. Eu comecei a bater assim, a buzinar, a pessoa nem olhou para mim. Estava na bicicleta, passou na frente do meu carro e foi na direção, e saiu assim. Eu falei, gente, a cidade vazia, não tinha ninguém atrás de mim. Ele decidiu passar na frente do meu carro. Eu respirei profundamente, coloquei a primeira novamente e andei mais 1 metro. Quando andei 1 metro, na rua principal da cidade, que leva lá para o aeroporto, um caminhão cheio de tora de madeira, daquelas árvores gigantes lá da floresta amazônica. O caminhão lotado de tora cruzou o sinal vermelho para ele.
na frente do meu carro. E passou assim, centímetros do meu carro tremia. Nessa hora, eu comecei a tremer junto. Por quê? Eu ia ter morrido. E eu lembrei de quem? Do cara da bicicleta. E virei, porque ele tinha acabado de passar por frente do meu carro. E quando eu olho em direção ao banco, cadê? Não tinha um rapaz de bicicleta, não tinha ninguém na rua. Deus salvou minha vida uma vez mais. E eu falei para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor salvou minha vida hoje. Eu sei que essa pessoa não passou por aqui na minha frente em vão. Eu sei que o Senhor tem guiado a minha vida até o dia de hoje. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas o Senhor salvou minha vida hoje. E minha vida vai ser dedicada a Ti, todos os dias. Até o último dia eu vou estar pregando do Seu amor. Eu vou estar falando para as pessoas que vale a pena acreditar num Deus poderoso. Eu vou estar falando para as pessoas que vale a pena seguir esse Deus porque Ele é fiel na nossa vida. Eu vou falar para as pessoas e vou usar meus talentos para servir a Ele. Servir, não ser servido, servir. Quer ganhar alguém para Cristo? Sirva as pessoas. O que você tem de importante não é a conta, tanto dinheiro que você tem na sua conta bancária. O que você tem de importante não é o carro que você vem para a igreja e vai para o seu trabalho. O que você tem de mais importante não é o sobrenome que você carrega, filho de quem é. É a mensagem que você tem levado para as pessoas através da sua vida. É uma vida de serviço, uma vida que eu falo, Senhor, eu não quero eu quero brilhar a Ti. Eu não quero falar sobre eu quero falar sobre Ti. Eu quero que as pessoas no meu trabalho, que elas queiram conhecer o meu Deus, e que eu não tenha que falar, e não tenha que pregar para elas, mas que elas falem, poxa, você é diferente. Qual que é o Deus que você segue? Eu preciso disso. Eu sei que você passa por problemas, eu sei que seus filhos estão nas drogas, eu sei que você não tem documentação aqui nesse país, e você continua sorrindo. Eu preciso disso para a minha vida. As pessoas ao nosso lado estão sedentas de esperança. E a gente tem algo para oferecer. Mas primeiro a gente tem que ir na fonte da vida. Primeiro a gente tem que pedir a Deus para que Ele renove, para que Ele tire esse coração de pedra da nossa vida e coloque um coração de carne. Que a gente possa a cada dia colocar nossa vida nas mãos dEle. E quando eu abro o livro de Isaías, que diz assim, para terminar. Então respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus te chama hoje, Deus te chama nesse momento para servir a Ele, com seus talentos, suas atividades na igreja, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, você não está lá por acaso. Deus te colocou nesse lugar com aquele vizinho que faz a tua vida um inferno, com aquele professor que não consegue te ceder o sábado, com aquela pessoa que sempre está colocando você para baixo. Ele colocou essas pessoas na sua vida para você iluminar o amor dele. Para que você possa tocar o coração dessas pessoas com o amor. Essa minha vizinha voltou para a igreja. Eu não estou falando de uma brasileira, não estou falando de uma hispana, estou falando de uma americana, que são as pessoas que, ao meu ver, mais difíceis de voltar atrás. Não falava bem inglês, ela retornou para a igreja. E quando eu mudei daquela rua, eu comprei uma casa, umas 3 ruas atrás, eu fui na casa da minha vizinha. Fui agradecer a ela pelo privilégio de ter sido vizinha dela. Eu não falei das coisas ruins que ela fez. A gente só fala das coisas boas. E para mim foi um privilégio, porque era uma senhora que há 20 anos estava amargurada com a vida. E Deus me colocou naquele lugar
para mudar a vida de uma senhora. Ela virou para mim e falou assim: obrigada a você por ter me feito ser uma boa vizinha. Quantas pessoas estão em volta de vocês que precisam de esperança, precisam de uma palavra de Deus, do amor de Deus. Vocês têm esse privilégio. Eu não posso alcançar as pessoas que estão em volta de vocês. Eu tenho as pessoas que eu posso alcançar. Às vezes a gente pensa que o ministério de alcançar pessoas para Cristo é alguém do ministério pessoal da igreja, é o pastor, é aquele que dá o estudo bíblico. Cada um tem o seu ministério. Mas nós temos um ministério porque somos cristãos. Eu falo para as pessoas que eu não levanto aqui por ser filha de pastor, ou porque eu sou esposa de pastor, ou porque eu tenho que fazer. Não tenho que fazer. Eu estou aqui porque sou uma cristã. Porque Deus me chamou para falar do amor dele. Todos nós aqui somos chamados cristãos. E temos um ministério a fazer. Quer sejam as diaconisas, quer sejam os anciãos, as professoras de escola sabatina, ou simplesmente aquele que está na porta. Eu amo estar na porta, gente. Eu amo cumprimentar as pessoas. Todas as funções da igreja, ou mesmo que você não tenha nenhuma, você foi chamado por Deus para ser um cristão, para servir as pessoas. Que essa igreja, da igreja brasileira de Dallas, possa ser uma igreja que sirva as pessoas. Que esqueça do eu, esqueça do tudo tem que me favorecer, tudo tem que me satisfazer. E lembre que o mais importante, a pessoa mais importante do universo, veio para cá, para a terra, para servir. Quem somos nós? Quem sou eu para pensar o contrário? Que a igreja brasileira seja reconhecida de Dallas por uma igreja de amor, de serviço, de pessoas que iluminam aonde quer que estejam. E que hoje possam falar, levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estarei aqui pela tarde, vou falar com as diaconisas de 3h30, 4h30? 3 às 4? Ótimo. Os que quiserem vir também podem vir, escutar, porque eu vou estar contando um monte de história, de como alcançar pessoas a Cristo, tanto no Brasil quanto aqui. Depois de mudar tanto tempo, tantos lugares, sabe o que a gente descobre? Que as pessoas são todas iguais. Não importa a nacionalidade, não importa de onde veio, não importa se é rico, se é pobre, todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas têm suas infelicidades, têm suas tragédias na vida e precisam de esperança. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam ser pessoas que iluminem a vida das pessoas e que venham aqui e que reconheçam que precisam servir o próximo, servir as pessoas. Que Deus ilumine a cada um de vocês, que possamos ser o reflexo do amor de Deus. Amém.